caso aqui também de linfócito anormal, tá? Então, lembrando que esse não é um linfócito, misturei o nome linfócito e anormal. É um linfócito anormal, não é um linfócito reativo, tá? É um linfócito anormal, ou seja, é um linfócito anômalo, um linfócito que vai aparecer quando o paciente, em casos de leucemias e de linfomas, tá bom? Linfócito reativo é aquele linfócito que é reativo a um processo infeccioso. E aqui, não, tá bom? Então, esses são os linfócitos anormais. E aqui a gente tem um tipo de linfócito. Mas vamos lá. Nesse caso aqui, o paciente tem 33 anos, sexo feminino, e tem um caso de dermatose, tá? Foram solicitados vários exames laboratoriais, dentre eles sempre o nosso queridinho hemograma. No hemograma, inicialmente, a gente consegue ver que a hemácia, hematócrito e hemoglobina está diminuído. Então, a gente tem que se instalar um processo anêmico. E aí, a gente tem um VCM aumentado. E dá para ver aqui já na lâmina. Olha o tamanho dessa hemácia aqui, né? Então, a gente já tem, olha essa célula aqui como tá grande. Então, a gente já tem os macrócitos aqui. E eu tenho um HCM, CHCM discretamente, né, normal e tal. E o RDW também normal. Então, provavelmente é uma anemia macrocítica aqui. E aí, a gente tem uma leucocitose com 88 mil leucócitos. Lembrando a você que para essa idade aqui, o valor de referência fica em torno de 4.500 a 11 mil leucócitos, tá? Vai depender de onde você utiliza a referência. Então, a gente tem uma leucocitose. Nesse caso, eu recomendo fortemente que você faça a revisão de lâmina. E nessa revisão de lâmina, lembrando de uma lâmina muito bem corada, né? Dá para ver como as hemácias estão bem coradas, a cromatina. A gente observou essas células aqui. O que vocês acham que são essas células aqui? Eu já mostrei na aula. Esses daqui são as famosas células em trevo, né? Se eu chamar células em trevo, né? São os linfócitos em trevo, posso chamar assim? Posso. São células que o núcleo está convulto. Veja que eu falei em 3 partes. Então, ele fica como se fosse convulco, ele fica em 4, ele fica pleomórfico, né? O que eu quero dizer com pleomórfico? Ele tem diferentes formas. Aqui eu tenho ele mais alongado, aqui tudo é linfócito, tá, gente? Aqui é linfócito, 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 linfócito. Tem um linfócito, tá bom? São linfócitos anormais. Lícia, por que não é um blasto? Bom, boa pergunta, se alguém perguntou isso, que eu mesmo perguntei, né? Mas por que não é um blasto? Olha só. Os blastos, ele tem o que eu já mostrei anteriormente, ele tem a cromatina o quê? Frouxa, né? Ele vai ter aquele aspecto de lápis pintado, né? Já mostrei aqui, de coleção. Ele teria um núcleo mais ou menos assim, ó, frouxo. E aqui a gente tem um núcleo bem pintadinho, que é característica de um linfócito que já é maduro. Então, vejam que a gente tem uma célula aqui, ó, bem roxinha. O citoplasma está maduro. Então, não é uma célula jovem, é uma célula anormal. Outro ponto aqui é que você está observando clones de célula. Elas têm, apesar de ter esse pleomorfismo, elas são bem parecidas, tá? Você pega uma lâmina com linfócito atípico, vocês veem que elas não vão ter essa reprodutibilidade, essa igualdade aqui não. O que eu vou fazer com essas células então, Liz? Eu já estou ensinando você a identificar que eu estou vendo uns linfócitos anormais, estou ensinando a você correlacionar com a clínica do paciente, com os achados todos do hemograma, e agora eu vou te ensinar a escrever no laudo. Você vai contar essas células, então, contar 1, 2, 3, 4, tudo linfócito, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E aí você vai contando nas lâminas. Vamos supor, eu vou contar como 17 linfócitos. Não são linfócitos? Não está como linfócitos. O teu laudo pode permitir que você conte como linfócitos anormais. Pequenininho aqui, anormais, né? Pode permitir que você conte como linfócitos anormais. Se não tiver a separação, você vai contar como linfócito. Jamais conte como linfócito atípico. Não são linfócitos atípicos, são linfócitos anormais ou linfócitos anômalos. Então, o PNCQ, né, tem essa norma que regularizou isso, essa separação do linfócito entre o anormal e o reativo. E o anormal aparece nos casos de leucemias e linfomas. E o reativo é em processo infeccioso. Então, aqui a gente está, provavelmente, eu vou já explicar qual é a patologia dessa paciente, onde eu vou mostrar o laudo final para vocês. Aqui vai estar o laudo, como é que a gente liberou o laudo. Então, como eu falei para vocês anteriormente, o que a gente fez? A gente contou essas células como linfócitos, tá? Olha aqui que eu tenho um campo de linfócitos. E aí acaba saindo a linfocitose, 88.
Então, eu não conto como linfócito ativo. Não é um linfócito reativo, eu vou contar como linfócito normal. Ou, se eu tivesse um terceiro campo, entendeu? Se eu tivesse linfócito atípico, né, típico, e tivesse mais um campo que eu pudesse contar como linfócito anormal, pronto, você poderia contar nessa linhagem aqui, tá? Mas vejam que ficou aqui nessa contagem. Temos uma leucocitose, a gente gosta de colocar essa evidente leucocitose. A macrocitose que eu já falei aqui, que foi o VCM aumentado, então gerou essa macrocitose aqui, tá aqui, ó, no laudo. E aí a gente tem a observação importante, né, onde você vai descrever a morfologia dessas células. Você não vai colocar como flower cell, apesar que essa pode ser o nome dessa célula, tá? Você também não recomendo colocar como células em trevo, né? Células em trevo também não recomendo. Então, nesse caso aqui, eu recomendo que você coloque assim, presença de células linfóides, pleomórfica e convulta. Posso colocar como? Presença de linfócito anormal, pleomórfico e convulto. O que quer dizer pleomórfico? É esse pleomorfismo que a gente vê nesse núcleo. E segundo, que chama a atenção, é o convulto. Quer dizer que o núcleo faz essa convultura. Então, um núcleo convulto, tá bom? Então, eu coloco essa observação. Eu só posso dizer flower cell se eu tiver certeza do diagnóstico. Qual é o diagnóstico que eu estou falando? Provavelmente esse é um caso de ATLL, ou seja, que vem do inglês, tá? Mas é leucemia e linfoma, leucemia de células T no adulto, tá bom? Mas uma leucemia e linfoma de células T no adulto, tá bom? Em que situações aparecem isso daqui? O paciente pode ter isso associado a um quadro de infecção pelo HTLV1. Por isso que a paciente do nosso caso tinha dermatose. Esse vírus, ele tem um tropismo, ele tem uma afinidade ao epitélio. Então, tem essas reações cutâneas também. E aí, se eu confirmar a sorologia de HTLV1 e eu observar essa estrutura aqui, essa leucocitose, observar essa linfocitose com esses linfócitos anormais e pleomórficos, aí eu tenho provavelmente um diagnóstico de leucemia linfoma de células T no adulto. E aí, geralmente, pega aquela faixa etária da nossa paciente, entre 30 e 50 anos. A nossa paciente tinha 33 anos. Tá bom? Então, junta justamente os sintomas que ela tinha de HTLV, a leucocitose, o dismorfismo que a gente tem. Então, você veja o iceberg. Juntei tudo isso aqui para poder liberar o laudo. Fiz uma análise da lâmina completa e aí a gente libera o laudo tranquilamente. Tá certo?